Olá, malta. Bem, eu vou explicar aqui para você como é que funciona um processo de demissão e como é que você pode inverter isso, não é? Como funciona um processo de demissão numa empresa e como é que você pode inverter essa situação. Ok, agora está aqui. Bem, aqui tem o time reunido, ou seja, o executivo completo de uma determinada empresa reunida. Se o dono da empresa não estiver ali, né? Se ele não for o CEO ou qualquer um desses que estiver ali, o executivo completo está aqui. Se fores a ver, começando da esquerda para a direita, tu tens aí o gerente de RH, tens o gerente de marketing, tens o gerente de vendas, tens o gerente, aqui mais abaixo, o gerente de relacionamento com o cliente, acima tens o CEO, que é o chefe de operações, depois tens o chefe financeiro, o CFO, tens aí o coordenador regional, depois tens aí o ESG, que é o homem responsável pelos estudos do impacto ambiental, depois tens aí o CEO, que é o Chief Operation, que coordena todos esses ali, e depois tens aí o homem do compliance, né? Aquele que lida com as leis, com as regulamentações e todas. E aqui depois tens o Jonas abaixo. Então, esse executivo, essa equipe decide reduzir custos. E para reduzir custos, o que ela faz? A primeira coisa que ela decide é mandar o Jonas embora. Ou seja, Jonas, um nome comum, poderia ser mandar o Matias, o Antônio, a Marta, a Margarida, decidem mandar o Jonas embora para poder reduzir custos. Então, a pergunta é, por que eles decidem logo mandar o Jonas embora e não por que mandam um gerente de marketing, por que não mandam um CEO, por que não mandam um homem do RH? Por quê? Porque, primeiro, é muito mais fácil você mandar o Jonas em relação ao homem gerente do RH. A pergunta talvez que você deveria fazer é: mandaria um homem do RH porque tem mais, ganha mais e pesa mais para a empresa em relação ao Jonas? Não, é realmente o contrário. Acontece da seguinte forma: o Jonas executa uma função delegável. Ao contrário de todos que estão ali, você consegue ver que todos têm uma patente e o Jonas apenas é o nome dele. A patente é o nome dele. Então, o Jonas não tem uma especialização. Logo, o Jonas não tendo uma especialização, isso faz com que ele execute ou exerça uma função delegável dentro da empresa. E o que é uma função delegável? Função delegável é toda aquela função que qualquer um pode exercer, não importa quem for. Cavar buraco, todo mundo sabe cavar buraco. Todos podem cavar buraco. Todos podem cavar buraco, sem exceção. Que tenham condição física e saúde para fazê-lo, todos podem fazer. Logo, manter o Jonas na empresa só para cavar buraco e fazer com que ele ganhe ou mensalmente 60, 50 ou 70 mil kwanzas é um custo para a empresa. Uma vez que, tirando o Jonas, eles podem reduzir o custo, ao invés de colocar o Jonas como um trabalhador interno, colocam o Jonas como um trabalhador externo, ou seja, contratariam pessoas externas para cavarem buracos. E ao invés de pagarem mensalmente 50 mil kwanzas, que é a função que o Jonas exerce dentro, eles pagariam apenas uma única vez 50 mil kwanzas para uma pessoa cavar o buraco, resolver a situação e ponto final. Então, este é o principal ponto que faz com que demitam o Jonas. O Jonas não é um especialista em nenhuma determinada área. Porém, o Jonas pode inverter essa situação. Como? Ao invés dele se tornar apenas um cavador de buraco, um escavador de buraco, né? O Jonas tem que se desenvolver, tem 6 caminhos que ele pode adotar para conseguir inverter essa situação. Primeira coisa é escolher uma habilidade. Ele tem que desenvolver uma habilidade, escolher uma habilidade, deixar de cavar buraco, parar de cavar buraco ou se especializar nessa habilidade. Já que ele sabe cavar buraco muito bem, por isso é que ele está na empresa, ele tem que se especializar nessa habilidade. Nem que se ele fosse ali um engenheiro de solos e fundações, né? Ele agora opta escolher em ser engenheiro de solos e fundações. Se especializa nessa habilidade, não é? Ele se especializando nessa habilidade, automaticamente ele agora ganha patente e consegue ganhar o reconhecimento patente para poder estar no meio destes outros executivos. E a partir desse momento, o Jonas ainda vai mais além, não é? Ele deixa de cavar buraco e a partir do momento ele começa agora a avaliar os solos para a empresa, não é? Os solos, a qualidade dos solos para colocar a estrutura, avaliar todo esse material. Então ele deixa de cavar buraco, agora passa a ser o homem que estuda, analisa o solo para implantar em um edifício, implantar em um terreno. E o Jonas já vai mais além. Ele não decide apenas ficar um especialista. Ele agora vai num terceiro momento em que ele começa a ter resultado. Ou seja,
nessa empresa em que ele está, o trabalho que ele está a fazer é tão excelente, é tão bom, que o resultado dele é visto por outras empresas, por outras pessoas. E agora o que, é que elas querem? Querem contratar o Jonas para também desenvolver ou ser o engenheiro de solos das outras empresas. E os resultados do Jonas também nessas outras empresas são tão estrondosos que agora o Jonas também vai mais além. Ele pensa, epá, e antes disso, o que é que o Jonas já fez lá na base? Ele deixou de cavar buraco e agora começou a recrutar, a contratar pessoas para cavarem buraco na conta e na vez dele, o que também pode ser no sistema interno ou no sistema externo. Então, Jonas tem muito resultado, tem muito sucesso. Agora está lá em cima, tem muito resultado. O que é que o Jonas decidiu? Mais além, já que as empresas estão a me contratar, então eu vou criar aqui um serviço, vou criar um serviço que agora vou treinar outras pessoas, vou ensiná-las a avaliarem e analisarem os solos também, para que elas possam serem meus representantes nestas empresas. O Jonas automaticamente começou agora a criar uma empresa. Agora está a criar a sua empresa, a sua equipe. O seu ciclo de liderança começou a aumentar. E depois o Jonas vai mais adiante. Então esse pessoal está funcionando muito bem. Por que eu agora não crio uma universidade e um instituto especificamente de engenharia de solo? Ou seja, o Jonas saiu, deixou de ser um pacato, um cavador de buraco, e rompeu toda essa barreira, ultrapassou esse executivo e correu. Foi lá nos altos, distante, um foguetão, voou. Então, isso é para você refletir e perceber que o processo de demissão começa assim, na função delegável. A condição que você deve estar atualmente deve ser uma função delegável. E uma função delegável, mais tarde ou mais cedo, quando houver necessidade de cortar custos, primeiro vão começar a cortar nas funções delegáveis. Então é melhor você desenvolver uma habilidade, escolheres uma habilidade, se especializares nessa habilidade, ter resultado nessa habilidade, criar uma metodologia nessa habilidade, criar um produto nessa habilidade e aprender a vender esse serviço ou esse produto que você desenvolveu. Para o Jonas poder criar outra equipe, vender os seus serviços, ser contratado para outras empresas, ele teria de desenvolver a habilidade de vendas e negociação, que é uma habilidade chave que te permite fazer esse trajeto. Você desenvolve até um certo nível. Agora, para você ganhar ali escala em todas as outras empresas, crescimento global, tem que ter capacidade de vendas, tem que saber vender o teu serviço, vender o seu produto. E isso você encontra ali na EMH University. Então, você pensa, reflita agora na condição em que você está. Se você está numa função delegável, se você quer fazer mudança, mais tarde ou mais cedo o corte vai vir para ti. Então você tem que decidir que lado é que você vai estar. E caso você queira desenvolver a habilidade de vendas e negociação, é só dirigir-se na MH University. Eu deixo o link aqui abaixo especificamente para você ser atendido ali por um dos nossos assistentes ali e tal. E vais ali ter a chance de conhecer como funciona o processo de vendas e negociação e como é que você vai conseguir rentabilizar a tua habilidade saindo de Jonas e conseguir ultrapassar ali o nível para um prestador de serviço e, consequentemente, ganhando mais em relação ao Jonas, que ali só ganha 50 mil kwanzas. Então, aquele abraço, desejo a ti continuação de um bom dia.